E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Respire e Vem, aqui na RS Play, o canal 524 da Claro TV. O Respire e Vem é um programa que fala muito sobre desenvolvimento pessoal e sobre autoconhecimento. Se você perdeu algum dos episódios anteriores, você pode encontrar todos eles lá no YouTube da RS Play. A gente já falou sobre propósito, sobre conexões, tem muito episódio legal lá. Mas hoje a gente vai ir para um caminho um pouquinho diferente. Hoje a gente vai entrar literalmente de cabeça no universo feminino. Mas a gente não vai falar só sobre beleza, a gente vai falar principalmente sobre reconexão, sobre você, através de um cabelo, é isso mesmo, encontrar o seu verdadeiro eu. Hoje a gente vai falar sobre a polêmica e famosa transição capilar. E para falar, para bater esse papo comigo, aqui no episódio de hoje eu recebo a Aline Benevides, que é especialista em cabelos com curvatura. Seja muito bem-vinda, Aline. Muito obrigada pelo convite, amei. E vamos lá desvendar todo esse mistério que é a transição capilar. É um mundo à parte, né? Eu queria que você começasse para as pessoas te conhecerem um pouquinho, contando um pouco da sua história, como que você caiu nesse universo dos cachos. Eu sempre fui cacheada e a gente vem de uma época, né? Eu venho de uma época em que o cabelo cacheado não era tão valorizado assim. Então a gente não tinha rede social, era televisão, e na televisão a gente não tinha representatividade. Então quando chegou o boom das progressivas, alisamento, todo mundo quis fazer, todo mundo quis se enquadrar, né? Sim. E ser aceita de alguma forma. Eu alisei também e chegou um ponto que eu não me sentia mais confortável com aquilo, sabe? Eu me olhava no espelho e não me sentia mais tão bonita. Eu comecei a usar Babyliss no liso, assim. E aí, fazendo pós-graduação, eu cheguei, assim, na aula e tinha duas cacheadas, assim. Mega cacheadas lindas, assim. Uau! Bah! Quando eu olhei as duas, eu olhei assim, tipo, meu Deus, que lindo esses cabelos. E eu já não tava mais me gostando. Acho que deu uns 3, 4 meses eu fiz meu Big Shop. Você cortou bem curtinho? Cortei bem curtinho. Tipo, fiquei com 2 dedinhos de cabelo. Nossa, a minha mãe que corajosa. Eu só cheguei e disse pra ela assim, mãe, corta tudo. Dela, se eu tirar tudo, tu vai ficar com o cabelo muito curto. Eu disse, mãe, corta tudo. Bora. E aí eu disse assim, corta na frente, porque depois não tem mais como voltar atrás. E ela, mas vai ficar muito curto. Eu disse, não tem problema, porque a minha ânsia ali, a minha vontade era eliminar a química de qualquer jeito, não importasse o comprimento, que ele ficasse. E foi assim, olha, guria, libertador. Não assim. tem outra palavra, né? E aí eu disse, deixa crescer, agora eu cuido, e ele vai crescendo, eu vou aprendendo, e foi assim, a melhor coisa que eu fiz. Aí depois do cabelo curto, eu comecei a me perguntar, e agora? Quem vai cuidar dos meus cachos? Porque as profissionais que me atendiam, né, quando ela era alisada ou quando cacheada, nunca supriam essa necessidade, né? Sim. Eu disse, agora, comentei com meu marido, o que eu vou fazer? Deu, vou fazer um curso de cabeleireiro. Deve ter alguém no mundo, no Brasil, que seja especializado em cacho. E isso foi em agosto. E eu comecei a procurar, e achei em São Paulo uma academia que atendia, né, que dava curso e tinha um salão só pra cacheado. Mas você já trabalhava com um cabelo? Não, eu tava fazendo do nada caiu assim, com motricidade escolar. Eu sou professora de educação física, né, de formação. Olha só. E aí eu fui fazer a pós, porque eu recém tinha ganhado o bebê e queria voltar ao mercado de trabalho. E aí meu marido disse, faz uma pós, né? Mas daí ali eu fazia a pós, isso em agosto. Em janeiro eu comecei a procurar, aí fui fazer o Senac para aprender a cortar cabelo, porque o curso que eu queria, ele só ia acontecer em agosto do outro ano. Você tinha 1 ano. Daí eu entrei, me formei como cabeleireira e na pós em julho. Dia 21 de agosto eu já estava lá em São Paulo, especialista em cacho. Voltei, já comecei a atender. E quando você voltou e começou a atender, era uma demanda absurda? Não. Na época, as pessoas nem sabiam que existia, né? Não tinha, não. Eu comecei a postar, né, na Facebook, mas na época comecei a divulgar. Eu tinha um salão. Montei um salão na minha casa, assim, para ir começando, daí eu vi que já estava mais difícil. E aí, fui atender num salão no centro da cidade. E aí, eu comecei a atender lisa.
porque eu não tinha público Sim. cacheado. O pessoal não conhecia, era tudo muito novo. Então, aos poucos, eu fui atendendo umas cacheadas, oferecendo o serviço, o pessoal E foi naquela época, conhecendo. acredito que nem se falava muito de transição, né? Era uma Não, coisa que era tão progressiva, e cabelo liso, escorrido, muito. que até pra tu achar produtos, eu lembro que quando eu era mais nova, eu decidi alisar, porque não tinha nem produto, era seda, e no Rio Grande do Sul, o inverno é 0 graus, eu tinha que ir com o cabelo molhado pra aula, porque eu não sabia usar, não sabia o que fazer, e aí eu vejo, assim, hoje no mercado, como isso mudou. Muito. Muito. Foi uma escala muito ascendente, assim. E Uhum. aí, com os atendimentos, eu fui criando ali a minha clientela, o pessoal foi me Que conhecendo. legal. E aí, eu fui deixando os atendimentos, até progressivo eu fazia. Corta. Gente, no início, polêmicas. Eu não tinha tinha opção. cliente, daí Sim. eu fazia, porque eu tinha que, né, estar no salão, tinha que trabalhar. Sim. E aí, depois eu fui deixando todos os serviços de atendimentos, né, nas lisas, escova, não fazia mais. E aí, a minha agenda foi enchendo, eu fui Foi se atendendo. Aí, um nichando. dia, eu cheguei no salão e disse, ó, não atendo mais lisa. Daí, às vezes, só uma escovinha. Eu digo, não, não vou atender mais. E aí, minha agenda começou a acontecer. E aí, o meu marido começou a ver que a coisa estava indo mesmo, quando eu dizia para ele, recebi uma cliente de Rio Grande. Nossa, Hoje veio uma imagina. cliente de Iguaíba. Hoje... E aí ele começou a ver que tinha muitas clientes vindo de vários lugares. E ele começou, não pode ser assim, vem de longe para cortar o cabelo contigo. Eu digo, vem. E aí a gente teve a ideia, né, de abrir um espaço. Que é um espaço especializado para cabelos com curvatura, né? Para cacheado. Porque onde eu atendia, tinha o progressiva, né? Eu tava com a minha cliente na cadeira e a cadeira do lado tava acontecendo os processos químicos ali. E aí eu entendi que aquele espaço já não te cabia mais. Não me cabia mais, né? Eu amava trabalhar lá, gostava muito. Claro, mas é um processo, não me cabia mais. Eu queria um espaço exclusivo. Que legal. E aí eu abri o primeiro salão especializado em caixas de Viamão. Que massa, é um lugar incrível, né? Sensacional. Eu amo, né? Que também dá várias possibilidades para as pessoas lá dentro, né? Eu acho que um espaço assim, quando você nicha e a pessoa ela vai lá e ela sabe que ninguém vai tentar empurrar, porque eu já tive vezes que eu fui em salão que não era especializado e as pessoas queriam alisar meu cabelo, queriam me fazer uma escova e eu tipo, não, meu amor, eu quero ficar cacheada. Então eu acho que quando a gente encontra um espaço que ele é assim exclusivo, a gente acaba se identificando muito. E aí eu queria te perguntar nesse processo de transição mesmo, né? Eu percebo que muitas pessoas, até porque eu acabo recebendo muitos relatos, né? Porque como eu passei recentemente pelo processo, e eu, durante toda a minha transição, eu era lisa. Então, do nada, um dia eu apareci cacheada. E todo mundo ficou tipo, oi? E é isso aí, galera. Agora eu sou um novo eu. E eu não desisti no caminho da transição, mas eu vejo muitas mulheres desistindo. Tem uma dica, um conselho, alguma coisa para as pessoas segurar essa fase? A transição capilar, ela é muito difícil, né? Então, não é algo fácil. Às vezes, as pessoas desistem porque ainda não estão preparadas para o novo. Aquela coisa que tu quer, mas ainda tem várias questões que tu precisa sanar, entender um pouco melhor, não é só querer a vontade, né? É sustentar e assumir o que vem junto com a transição, que é um cabelo com duas texturas totalmente diferentes, é opinião, julgamento das outras pessoas, principalmente não conseguir arrumar o cabelo da maneira que estava habituada, né? Porque a transição em si, em ter essas duas texturas totalmente diferentes, ela faz com que o cabelo realmente não fique bonito. Não tem um corte que melhore muito esse cabelo. Então, é difícil mesmo de arrumar. Então, ou elas acabam alisando sempre com escova, chapinha, que eu nunca indico. Ou eu indico um pouquinho, às vezes um babyliss na ponta para equilibrar um pouco essa textura. Mas é difícil mesmo, porque tem tudo isso. Não é só... envolve muitas coisas, não é só a questão de deixar o cabelo crescer. E às vezes o papel ali profissional, ali às vezes acaba impedindo um pouco
que isso aconteça. E eu acho que a forma de lidar com o cabelo também muda muito, né? Muda. Você aprender a finalizar o seu cabelo, você entender o que funciona, o que não funciona. E aí, indo nessa linha da transição, eu queria te perguntar quais são os maiores erros que as mulheres cometem na transição e elas não percebem? Um dos primeiros erros é não cortar. Então, a gente precisa entender que acho que é uma das coisas que também limitam as pessoas, as mulheres, a continuarem na transição é o corte de cabelo, né? Porque elas não se imaginam com cabelo curto. E às vezes tem um cabelão ali pela cintura e imagina e entra na transição. Então, acho que o corte ali, diminuir, perder esse comprimento. Eu acho que o comprimento do cabelo para a mulher ele é muito importante. Sim, as pessoas são muito apegadas. Muito apegadas ao comprimento. Então, saber que tu quer ficar cacheada, mas tu vai ter que perder esse comprimento. Isso acaba atrasando ou até impedindo ela de realizar a transição. Mas o que eu digo, cortar é imprescindível. Precisa entender que precisa cortar o cabelo. Outra coisa, já tem que começar a cuidar do cabelo natural. Precisa tratar já... Cronograma, precisa tratar, aprender a finalizar, porque a transição é isso, transição. Sair do liso e ir para o cacheado. E aproveitar esse período de aprendizado. Não tenha medo de errar. Isso. Não tenha medo que não vai ficar legal. Tá ali para aprender. Para quando ela estiver totalmente cacheada, com o cabelo natural, aquela rotina já seja fácil e prática para ela, né? Então é importante isso. E o que não pode também eu não indico, tá? Escovar e pranchar na transição. Porque, claro, tu fica com o cabelo mais bonito, porque ele tá todo alinhado, mas com o passar do tempo, tu tá prejudicando o teu cabelo natural. Fazer um babyliss na ponta da parte alisada, eu não vejo como tão ruim, porque é um cabelo que a gente vai cortar depois. É um cabelo que vai embora, que já tá danificado, e danificar ele um pouquinho mais não vai fazer a diferença. Agora, fazer a chapinha, a escova frequente no cabelo natural, isso além de desnaturar o fio, pode mudar a curvatura do cabelo, e aí depois não ficar, e atrasar a tua transição capilar. Principalmente por conta da curvatura da nossa cabeça, a parte frontal. Testa, topo, é a parte que mais demora para crescer. E aí, normalmente, é onde a gente prancha mais, escova mais, e acaba com um fator ali térmico, né? E mecânico, alisando essa parte. Eu já vi alguns relatos até de algumas meninas que estavam em transição e, portanto, fazer a chapinha, o cabelo acabou ficando mais liso, ou o cacho não ficou tão bom. E também a ideia de ir num salão que não é especializado e a pessoa te vender um botox, uma progressiva, uma coisa que não tá rotulado como progressiva, mas no fim é uma química para alisar o cabelo, né? E hoje a gente recebe muitas clientes ainda que, eu fui no salão só fazer uma escova, e aí acabou com uma curvatura do cabelo. E aí ela tem que, no caso, voltar para a transição capilar. Do zero, né? Às vezes a pessoa já tá ali alguns meses, já passou pela fase mais difícil, porque pra mim, pra mim, no meu mundo, o começo foi o pior. Depois foi, mas a primeira fase ali, eu acho que meus primeiros 4 meses foi, meu Deus, um caos, porque nada se acertava, tudo uma loucura, e eu apegada no comprimento, não queria abrir mão. E aí fui, mas o começo foi o pior, então eu acho assim, um absurdo a pessoa voltar pra estaca zero, porque não pôde ir num lugar que era especializado, né? E a gente falando sobre cortes, eu queria te perguntar se existe um momento certo para fazer o Big Shop ou é o momento de sentir o momento interno da pessoa mesmo? Eu sou cabeleireira, corto cabelo, então eu adoro cortar cabelo. Então, o que acontece? A gente precisa entender que essa mulher que está em transição capilar, ela sofreu muitas coisas lá atrás. Cada um tem uma história diferente e sente o cabelo de forma diferente. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de colocar nas mãos dela, né? Claro, com total apoio, mas nas mãos dela o resultado, a vontade dela. Então, a gente sempre pode cortar aos pouquinhos, vai cortando 3, 4 dedinhos, volta daqui a 3 meses, corta mais um pouquinho. E também tem aquela cliente que é super resolvida, chega lá e cortou. Tipo como eu, corta tudo, não quero mais.
Então, tem vários tipos de clientes. E aí, a gente vai conversando, vai vendo como é que foi, né, a vivência dela toda. Como que é o processo para ela, né? E como é o processo para ela. Então, eu sempre deixo ela muito à vontade. Eu tô aqui para te ajudar. Se quiser cortar 2 dedinhos só, a gente vai cortar 2 dedinhos. Mas eu sempre vou incentivando elas a cortarem mais frequente ou mais um pouquinho, porque eu sei que isso vai facilitar muito no resultado final. Quanto mais a gente vai cortando, quanto mais a gente vai aproximando o cabelo liso do cacheado e diminuindo essa diferença, mais bonito o cabelo vai ficando. E aí elas vão se empolgando e vão cortando e vão cortando. Se dedicando. Mas não tem o tempo, né? O tempo da transição é muito individual. Então, para cada uma vai ter um tempo. E aí, Aline, agora a gente vai entrar numa parte que é um bloco entre mitos e verdades. Que aí são perguntinhas polêmicas que a gente, às vezes, vê em rede social e a gente nunca sabe se é verdade, se é um mito, enfim. Eu vou começar com uma polêmica, que é sobre os tipos de escova para finalizar o cabelo. É verdade que existe melhor e pior? Isso é mito ou verdade? É mito. Tá? O que a gente sempre indica? Que a escova tenha cerdas mais macias, né? Que a gente consiga desembaraçar o cabelo. Então, o segredo tá ali na calma, na tranquilidade de desembaraçar o cabelo, porque fazer isso com muita força acaba quebrando. O que a escova vai determinar ali, na finalização principalmente, é o resultado. Eu sempre falo para os meus clientes. O resultado do teu cabelo é o que vai determinar a forma como tu vai finalizar. Eu quero um cabelo com muita definição. Tem um tipo de escova que vai te ajudar. Eu quero um cabelo mais fino, que quer muito volume, né? Definição, mas com volume. Então, a gente indica uma escova que é mais fininha, que é a 3 fileiras. Que a gente consegue deixar aquele cabelo mais fininho e cacheadinho. Ele dá um volume bem bonito para quem tem cabelo mais fino. Agora tem as escovas, que viralizou, a Balsy, que tem as ondinhas. Ela tem a ondinha mais grossa para quem gosta do cabelo mais grosso. Ótimo para quem tem porosidade no fio. E também tem o outro lado da Balsy que a gente tem, que elas são bem fininhas. Para quem quer um cabelo definido, mais soltinho. Então, a escova é testagem mesmo. E entender que cada escova vai dar um efeito diferente. Bom, eu tinha uma aqui, mas você já respondeu. Se cortar as pontas ajuda o cabelo a crescer. A gente tem que entender que o crescimento do cabelo, ele se dá na raiz, tá? Então, eu acho um mito falar, corta 3 dedinhos, vai crescer mais rápido. Vai ajudar a crescer. Não vai ajudar a crescer. Mas tu vai ter um crescimento saudável. O que a gente vê no salão muito é clientes sem cortar o cabelo com mais de 1 ano, 8, 9, 1 ano e meio. E a gente percebe como o cabelo vai ficando afinado na ponta. Sim. E às vezes ela acaba cortando tudo que deixou crescer aquele ano todo. Fica um palmo, porque ao invés de ela ir mais frequentemente, né? O corte mais frequente ajuda a tu ir removendo as pontas mais finas. Lembrando que as pontas são os cabelos dos fios mais velhos que a gente tem, os fios que tiveram mais danos ao longo do tempo, que sofreram esses danos. Então, cortando ele mais frequente, a cada 5, 6 meses, a gente garante que tua base fique cheia, bonita, que tu renove o teu corte e fique com o cabelo sempre mais bonito. E aí, o crescimento, na raiz, ele tá mais envolvido com os cuidados de couro cabeludo mesmo. E aí, eu lembro que quando... Gente, porque quem cuida do meu cabelo é a Aline. Já vou deixar a dica de ouro pra vocês. E eu lembro que quando a gente foi cortar meu cabelo a última vez, você me falou uma coisa que eu fiquei chocada, que é o que o comprimento é genético. Sim. E eu, gente, por quantos anos eu fiquei querendo, não, porque eu preciso cuidar melhor pra ele crescer mais. E aí, quando você falou, eu falei, é verdade. O meu cabelo sempre foi de um tamanho e nunca passou muito. Sim. E eu acho que isso é um grande de um tabu, assim. É uma informação que... Assim como tu ficou... Impactada com esse... Muitas clientes ficam. E isso é uma libertação pra elas. Porque eu também já fui essa pessoa que queria um cabelo pela cintura. E esse cabelo nunca chegou. E a gente se frustra porque a gente cuida, usa eu não tô cuidando, aí evita de cortar porque quer o cabelo comprido. E quando tu entende que isso é genético, sim, aí as coisas começam a ficar mais... liberdade, porque daí às vezes tu tá louca pra cortar um cabelo curto, mas daí não quer porque quer que ele cresça. E aí, se eu cortar agora, vai demorar muito mais pra crescer.
E aí tu consegue ousar. Eu consigo ver também justamente essa parte quando elas não cortam muito tempo e o cabelo começa a ficar muito afinado, muito. E aí fica só umas... Não é só falta de corte, é entender que o ciclo de crescimento dela tá terminando ali. Interessantíssimo. E é exatamente isso, assim, eu fiquei impactada, mas ao mesmo tempo foi libertador, que eu falei, tá bom, então é isso aí, eu tenho que entender que o meu cabelo é deste tamanho e tá tudo bem. E aí eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e algumas pessoas me fizeram algumas perguntas que eu vou te repassar. Tá, vamos A lá. Cindy perguntou quais são os produtos essenciais para uma finalização de uma cacheada? Tá. A finalização, a gente sempre tem que observar o nosso cabelo. Tentar conhecer o nosso cabelo e o que ele tem. Por exemplo, é um cabelo fino, vamos dar alguns exemplos. Cabelo fino, sem porosidade. E como que tu gosta de finalizar? Gosto ele leve, então a gente vai usar um produto mais leve. Tu entendendo o teu cabelo, tu consegue comprar um produto mais assertivamente. Porque alguns produtos, eles têm a nomenclatura ali por curvaturas. E nem sempre a gente vai conseguir comprar aquele produto pela curvatura. Então, se é um cabelo, pode ser cacheado, mas se ele for muito poroso, aquele cabelo mais áspero, tu precisa de um produto, às vezes, para crespo. Por isso que também é importante a gente ir num salão que as pessoas saibam nos orientar sobre isso, né? Porque às vezes você vai numa pessoa, imagina que ela não tem esse conhecimento, ela não vai conseguir nem te ajudar a escolher os produtos adequados para o seu cabelo. E aí, entender qual é o tipo de cabelo que tu tem, né? As características dele e como tu gosta de usar. E aí, tu consegue, com isso, ter o melhor produto pro teu cabelo. Mas é indispensável o ativador de cachos. Leave-in, creme de pentear, é tudo a mesma coisa. O pessoal, às vezes, coloca o creme de pentear. Depois coloca o ativador de cachos. Não. Ativador de cachos, leave-in, creme de pentear, são todos a mesma função. Aí tem a gelatina, geleia e gel. Também tem a mesma função, que é trazer fixação para esse cabelo, fazer com que o cabelo dure por mais tempo. E também tem outra opção, que é o mousse, que também é uma fixação mais leve daí, mas funciona super bem. E aí, já entrando no assunto do mousse, a Thaís Mello perguntou dicas sobre o Day After. Eu, particularmente, só uso mousse para Day After. Tem gente que gosta bastante de usar o mousse. Eu uso muito mousse para ondulada, tá? Gelatina e mousse para ondulado é vida. Coloca a gelatina primeiro, e depois o mousse, e depois fita a massa com o cabelo úmido, não muito molhado. Tá. Tem movimento e cacheia muito. Mas para as cacheadas e crespas até eu nem uso tanto mousse, a não ser que tenha porosidade. Se não tem, assim, eu uso mousse para day after também. Com cabelo seco funciona super bem, pode usar. Tá. E a Carol perguntou, usar ou não usar o difusor? O difusor, ele serve para secar o cabelo cacheado, tá? Eu acho que deve usar. Quando? Quando tu precisa secar o teu cabelo com mais rapidez, ou quando tu precisa estimular o teu cabelo para que ele cacheie melhor. Então, se uma ondulada quer que o cabelo dela fique mais estimulado, com mais ondas ou com mais volume, o difusor é imprescindível. Agora, por exemplo, nós duas que temos cabelo cacheado, se a gente deixar secar natural e só sacudir, a gente consegue um resultado bem bacana e não precisa do secador. Hoje eu usei o secador, o difusor, porque eu queria secar mais rápido. E aí, nesses momentos, a gente inclui, não é uma obrigação. Depende usar, do contexto que a pessoa tá ali. E por último, a Amanda Sudário perguntou, tem alguma finalização favorita ou depende? Eu acredito, assim, falo pelo meu ponto de vista, eu acho que a finalização é o principal processo para você aprender a amar seu cabelo. Sim. E não pode ter preguiça. Isso é muito importante a gente falar, porque a gente ouve muito, cabelo cacheado dá muito trabalho. Mas eu já alisei e eu sei que ter um cabelo alisado também dá tão trabalho quanto ou mais. Porque quando a raiz começa a crescer e tu não tá no período de ir lá fazer o alisamento, tu precisa escovar, precisa pranchar.
o cabelo alisado, o meu pelo menos, tá, gente? Ele acordava amassado. Sim. E aí ele acordava meio e amassava, e aí eu tinha que fazer chapinha. Então só o tempo de eu esquentar a chapinha, separar o cabelo pra E queimava passar, os dedos. já estragava o cabelo. Já foi o tempo de passar o mousse no cabelo. Isso. Então, tem que ter um pouquinho de tempo. Eu acho que tudo que a gente demanda um pouquinho de tempo, um pouquinho de paciência, um pouquinho de carinho, as coisas vão se ajeitando. E é prática. Arrumar cabelo cacheado é prática. Quanto mais você faz, mais você entende, mais você conhece seu cabelo, mais você aprende o que você gosta, o que não gosta. E aí é fazendo. Não adianta, eu não vou fazer. E entender a finalização assim, ó, entender qual o resultado que tu quer. Se tu quer um cabelo bem definido, sem frizz, vai ter que fazer fitagem, entende? Ah, mas eu gosto de um cabelo com volume, gosto de um cabelo bem soltinho, não dou bola pra frizz. Ah, vai com os dedos mesmo, faz com os dedos e tá tudo certo. Isso então aí. é conhecer como tu gosta do resultado dele e encontrar formas pra chegar nesse resultado. Porque o processo é muito individual, É muito né? individual, depende muito da quantidade de cabelo. Né? Quem tem um cabelo comprido vai demorar mais um pouco por causa do comprimento ou a quantidade, mas a técnica é a mesma. Não, é exatamente isso. Eu acho que também a transição é um processo que é olhar para si de novo, né? Eu percebo muito isso, assim, eu me reencontrei nos meus cachos. É como se eu tivesse encontrado uma parte de mim. E é muito curioso, porque quando eu fiz a minha transição capilar, quando eu terminei, foi quando eu comecei minha transição de carreira. Porque parece que eu me encontrei tanto ali naquele processo que eu falei, ai, gente, peraí, deixa eu me resgatar. Fui lá, busquei a minha criança. Então, eu acho que o processo de transição, ele é muito importante na vida de uma mulher. E mais do que isso, né, da pessoa também buscar um conhecimento, pessoas que possam ajudar elas. Sim. E aí eu queria que abrir o espaço também para você deixar suas redes sociais, porque... Galera, ó, finalização é a chave. Aqui a gente não tem tempo para falar sobre todas as finalizações, mas no Instagram da Aline, ela explica lá, ela posta bastante conteúdo sobre cabelos cacheados, e no salão dela você também encontra ótimas profissionais. Então eu queria que você deixasse as suas redes para o pessoal te acompanhar. O meu Instagram é Aline Benevides Cachos, e o meu salão ele está situado em Viamão, aqui pertinho. E além de mim, eu tenho mais especialistas em cachos lá para atendê-las. Então a gente tem o serviço de corte, tratamento. Tem produtos. Tem produtos, tem colorista, tem a Carol que faz penteado, a Bruna coloração e mecha. Então a gente tem uma equipe toda preparada. Não só as cabeleireiras, mas todas as assistentes, todas que trabalham no salão são especialistas em cachos. Então, independente da profissional ou, né, que estiver atendendo, vai estar ali, tem bagagem e orientação correta. Aline, foi um prazer te ter aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E se você está passando pelo processo de transição, mulher, não desiste. No final vai dar tudo certo, vai ser incrível. E se você conhece alguém que está passando por esse processo, encaminha esse episódio para ela e nos siga nas redes sociais. Beijo!